Muito boa noite, está começando o Troca de Passes deste sábado, dia 23 de novembro, dia de derrota brasileira na grande final da Copa Sul-Americana. Agora há pouco, o Racing derrotou o Cruzeiro por 3-1, jogo lá em Assunção, no Paraguai, e conquistou pela primeira vez a Copa Sul-Americana. O Racing, então, é o grande campeão, o primeiro campeão continental, saberemos o outro no sábado que vem, né, da Libertadores. Já tem essa vaga garantida na próxima Recopa Sul-Americana. O time argentino, que já havia passado pelo Corinthians, hoje venceu o Cruzeiro, bateu mais um brasileiro nessa campanha. Falaremos muito sobre esse jogo. Aqui comigo estão Carlos Eduardo Lino, PC Vasconcelos. Bem-vindos, amigos, boa noite para vocês. Lino, começando por você, uma final logo de cara, onde o Racing já abriu uma vantagem importante, e aí fica muito complicado para um time como o Cruzeiro, que vem oscilando na temporada, buscar, né? 2-0 no primeiro tempo, logo aos 20 minutos ali já tinha uma grande vantagem o Racing, e o time do Fernando Diniz não conseguiu reagir. Tudo bem, cara? Tudo bem, Bené. Um abraço, PC, amigos. Cara, o Cruzeiro tomou 3 gols em 19 minutos, né? Um deles foi anulado. O Cruzeiro usou como estratégia talvez administrar tempo, energia, começar cadenciando um pouco mais a partida, mas se permitiu ser pressionado. Quando adiantou marcação, isso no começo da partida, 0-0. O Cruzeiro vai para cima, tenta marcar, mas se você não marca a origem da bola, o que vai acontecer? O adversário, no mínimo, tem a opção da bola longa. O Cruzeiro bem posicionado para marcar a pressão de saída da equipe do Racing, mas se descuidando disso, né, de não cobrir a bola. Então, bola longa nas costas do João Marcelo, bola longa pelos dois lados do campo, e a bola longa foi castigando o Cruzeiro. E aí ele tomou 1, 2, tomou os 3 gols, um foi anulado, e quase todos muito parecidos. Daqui a pouco nós vamos discutir mais, nós vamos falar Temos sobre... tempo para isso. Será que o Cássio falhou, né? Será que foi na estratégia do Diniz? Será que foi nas escolhas de saída de jogadores do Diniz? Por que o time demorou tanto para acordar? Que sono foi aquele no começo do jogo? 40 graus de temperatura, pelo menos de sensação térmica, justificam um Cruzeiro tão passivo? Vamos começar a conversar, Paulinho. PC, boa noite para você, bem-vindo ao Troca. É muito disso, né? O primeiro gol, esse gol anulado que o Lino citou, sai antes dos 3 minutos de jogo. Exato. E já chama muita atenção ali. O gol foi anulado por conta de uma posição irregular na origem da jogada, por poucos centímetros, inclusive, mas já chamou a atenção ali como o autor do gol chegou sozinho na área, né? Como teve liberdade o time do Racing logo no começo do jogo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Bené, Lino, quem nos acompanha. Toda final, uma final, ela não te permite descuidos. A impressão que o Cruzeiro passou no jogo de hoje foi a de um time que não entrou devidamente conectado com a voltagem que uma final exige. Talvez, enquanto eu assistia e via, como já lembrou o Lino aqui, os 3 gols do Racing, sendo que um anulado em 19 minutos de jogo, talvez possa ter contribuído aquela ideia equivocada, diga-se de passagem, de que, não é o Boca, não é o River, então é um time de segundo escalão da Argentina. Está ignorando a história, não está atentando para quem é o Racing. E mesmo que não fosse o Racing, que fosse um time de segunda prateleira da Argentina, coisa que o Racing não você, quando vai disputar uma final contra um time argentino, você tem que saber que a partir do instante que a bola rola, o jogo é 100% à vera. Ele não tem nenhuma concessão para uma dispersão mínima. E o Cruzeiro pagou muito caro pela dispersão. O Cruzeiro foi uma equipe dispersiva. Como que você entra para uma final jogando de forma dispersiva 25 minutos? Você está, ao ser dispersivo, você está jogando, botando no lixo a possibilidade de ter um equilíbrio no jogo. O Cruzeiro abriu mão de fazer um jogo equilibrado por causa da sua dispersão, o que permitiu ao Racing, quando olhou para o placar, já está 2-0. E aí nós vamos administrar. E o Cruzeiro precisou começar a se reajustar, com o Wallace saindo, com 29 minutos para a entrada do Lucas Silva. Enfim, nenhum jogo permite isso. Mas finais, e especialmente contra equipes argentinas, muito menos. E num jogo único, né? Um jogo único. Não tem volta. O Cruzeiro, a dispersão do Cruzeiro, com uma grande dose de apatia, né, talvez até provocada por essa dispersão. E aí, quando você pensa em se conectar, não é nem reconectar. O Cruzeiro, quando ele pensou em se conectar com o jogo, o primeiro tempo estava acabando.
Então, é inadmissível, sinceramente, é inadmissível que uma equipe com o tamanho, com a história do Cruzeiro, com o investimento que o Cruzeiro fez pensando nessa competição, porque o Cruzeiro não tem aspiração alguma dentro do Campeonato Brasileiro, hoje encurtaria o caminho para a Libertadores, porque na verdade garantiria o título, uma vaga, e agora vai se voltar para um Campeonato Brasileiro onde ele não está bem e onde ele quer terminar o ano com pelo menos uma vaga na pré-Libertadores. Olha o custo elevado da sua dispersão. Olha o custo elevado de você não ter mentalmente dado ao jogo a dimensão que o jogo possuía. Alguns jogadores, ao menor... Tudo bem, a arbitragem brasileira ela faz um mal para a cabeça dos jogadores brasileiros, porque ela os faz crer que todo encontrão é falta. Mas, alguns momentos do jogo, qualquer encontrão, o jogador do Cruzeiro caía. Fica mal acostumado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. A arbitragem brasileira é danosa para o jogador brasileiro. Como o jogador brasileiro, não todos, óbvio, mas como ele tem também um flerte com a vitimização, então aquilo ali, para ele, já vira uma muleta. E aqui no Brasil, o cara marca. O cara vai lá e falta. Que é a maneira que ele, pela sua mediocridade, tenta de controlar o jogo. E aí o Cruzeiro também entrou nesse caminho e você não viu em nenhum momento, do outro lado, um Racing caindo e dizendo que foi falta. Competição, amigo, é competição. Se você não tiver um nível exacerbado de competição, você não vai a lugar algum. Cruzeiro teve muito dessa derrota na conta do seu baixo nível de competição e da sua alta taxa de dispersão com o início do jogo. E, Lino, era até uma dúvida em relação ao time que o Diniz ia colocar em campo hoje, o time titular do Cruzeiro para essa final. A dúvida era justamente no meio-campo. E a entrada do Wallace foi o grande ponto de interrogação antes do jogo, se ele ia começar com o Wallace para jogar do lado do Lucas Romero, se seria o Lucas Silva, enfim. Ele tinha outras opções, como jogar o Barreal também, enfim, opções ele tinha para mexer no time. E aí ele percebe muito rapidamente que não funcionou e muda essa opção dele antes do intervalo. É até atípico a gente ver, até a forma como o jogador é substituído numa final, logo aos 30 minutos, até antes disso. O jogador que veio no pacote de Exato, reforço. ele veio como um dos grandes reforços da temporada. Olha, estamos trazendo o Wallace. Um titular, né? Exatamente. Está trazendo o Wallace. É mais um que vai qualificar o elenco. Não foi um jogador que estava lá e, de repente, e ficou à margem e estava sendo resgatado. Não. O presidente investiu nele e precisa botar em campo. Em determinado momento até cobrou para que fosse titular, né? Não só ainda ele, como com o antecessor. Ainda com o Seabra, né? Então, e ele foi acertadamente substituído. Tá? Exato, esse é o ponto que eu quero tocar, porque é um começo muito ruim. Acho que o Cruzeiro como um todo tem um começo de jogo para esquecer. Assim. É uma final para o Cruzeiro esquecer, para o torcedor esquecer pela atuação do time. Mas o Wallace acho que destoou, ele chamou a atenção, muitos erros de passe, até numa tentativa de implementação do trabalho do Diniz, e aí a gente vai discutir mais abertamente sobre isso na temporada como um todo, como o Diniz tem esse trabalho autoral e pode ser uma mudança drástica no decorrer de uma temporada. Ele entrou numa fase de mata-mata da Sul-Americana. Enfim, ele tenta corrigir com a entrada do Lucas Silva, mas aí já estava 2-0 também. Aí não é o Lucas Silva que vai entrar e resolver o jogo, vai buscar esse empate para o Cruzeiro. Cara, todo mundo sabe no futebol que treinador, quando muda time no primeiro tempo, é porque o que ele tinha na cabeça deu completamente errado. A não ser que o cara saia machucado, que você tem alguma outra circunstância, ok. Mas nessa situação... Treinador que muda time dentro do primeiro tempo, a culpa nunca pode ser do jogador, porque a escolha foi dele. As ideias que ele tinha não deram certo, o cara em quem ele apostou não correspondeu. Então, a assinatura é absoluta do treinador, não tira 1 centímetro, cara. Só para corroborar o que você diz, o Vinícius de Moraes tinha um verso que dizia o seguinte: se foi para desfazer, por que fez? Por que fez? Entendeu? Então... Não, e outra... Se você entra com aquele time, é porque esse time foi trabalhado. Você trabalhou durante a semana aquelas ideias, você apostou naqueles Cruzeiro caras. Poupou os titulares no jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Você desenvolveu uma estratégia em torno daqueles jogadores, só que tudo deu tão errado para o Cruzeiro que ele tira o Wallace. E daqui a pouco o torcedor do Cruzeiro corre o risco de olhar para o que aconteceu nessa derrota de final de Sul-Americana e achar que foi o Wallace o problema. De achar que já é um jogador que não serve mais para a próxima temporada. Esse ponto que o Lino está trazendo é muito interessante para o debate, pelo seguinte: é óbvio que você tem responsabilidades divididas
no desempenho de uma equipe num jogo de futebol. Isso é um ponto. Agora, o que o Lino traz aqui para nós conversarmos, é outro ponto muito interessante, que seja o seguinte: a escolha de um técnico, se aquele jogador não está dando certo, aí é responsabilidade do técnico. A responsabilidade é dele. Porque se aquele jogador não está dando certo, não é porque ele deu certo no treino a semana inteira, e você não está falando de um jogador sem currículo, muito pelo contrário. O Wallace é um jogador de currículo, né? E ele realmente estava mal no jogo, só que pelo menos todos nós, ainda não vi uma grande atuação do Wallace com a camisa do Cruzeiro. Então ele não foi mal nesse jogo. Ele não tem ido bem. E aí, quando o Lino apresenta esse debate de que aí é responsabilidade do técnico, eu concordo plenamente. E aí o Diniz acaba fazendo outras substituições no segundo tempo, né? Ele faz 4 substituições ao longo da partida, a gente já falou sobre essa do Lucas Silva no lugar do Wallace ainda no primeiro tempo aos 30 minutos. E aí no segundo tempo, depois do gol do Caio Jorge, né, que diminui logo no começo do segundo tempo, poderia ser algo até que desse uma esperança para o torcedor de uma reação do Cruzeiro dentro do jogo, mas também não foram tantas chances empilhadas, né? Acho que em determinado momento o número de finalizações do Cruzeiro foi até maior, até o dobro em relação ao do Racing, mas não eram finalizações que levavam assim como muito a posse perigo. de bola do Cruzeiro foi maior do que a do Racing. Acaba que os números têm que ser analisados por conta disso, para não ser algo enganoso, né? Isso, mas aí temos que falar de objetividade, né? E o Racing foi uma equipe muito mais objetiva do que o Cruzeiro. O Racing soube se aproveitar da dispersão que o Cruzeiro trouxe para os 30 minutos iniciais do jogo, essa dispersão, só para, às vezes a pessoa está em casa pode pensar, ele fica falando de dispersão, mas como é que exemplifica isso? Exemplifica na marcação, uma marcação frouxa, uma marcação desatenta. Porque corre o risco, Paulinho, de a gente começar a achar que foi falta de vontade dos jogadores. Não. Que os jogadores se sentiram... Você pode até encontrar em um ou outro uma desconcentração fruto do nervosismo. Tem vários aspectos. Do não compreender direito o que é a temperatura real de uma decisão, de um jogo. Acrescentaria também, não é Boca, não é River. Sim. Então, poxa, é outra história. Pode ser soberba, podia ser um monte de coisa, mas... você não perde só por isso, você perde por razões estratégicas, porque você teve uma ideia de jogo simbolizada na troca do Wallace, mas também na estratégia de pressionar sem apertar, ou seja, aliás, de adiantar sem pressionar. O Cruzeiro adiantou o time sem pressionar a saída de bola, sem pressionar jogador de bola, começou a tomar bola longa, e aí não tem como. Assim, tem alguns aspectos do trabalho do Fernando Diniz, que eu considero um bom técnico, isso não tem nada a ver com... Mas equipes treinadas pelo Fernando Diniz, elas têm fragilidade defensiva. Especialmente quando perdem a bola. Sim. Isso acontecia no Furacão, quando ele treinou o Furacão. Aconteceu no Fluminense. Aconteceu no Santos, aconteceu no São Paulo, aconteceu no Vasco. E o jogo de hoje, quando você tem uma equipe que sem a bola, ela não pressiona de uma maneira que induz o adversário ao erro. E ao mesmo tempo ela fica correndo para trás. O gol anulado, ele é marcado pelo lateral direito. Quando a jogada começa por dentro, o lateral direito está no campo do Racing. Sim. E ele avança o tempo inteiro sem ter sequer alguém a observá-lo. Olha como a marcação estava desatenta. Olha como essa marcação estava espalhada. E vamos combinar, o meio de campo tinha Matheus Henrique, o Wallace e o Lucas Romero. Isso. Não são organizadores de meio de campo, são marcadores. Sabem jogar? Sabem jogar. Deixando o Matheus Pereira, estava com a função de ser o criador daquele meio de campo. A concepção de time do Fernando Diniz, eu acho que era uma concepção para marcar, não sei se você concorda, no meio de campo. Sim, em tese sim. Em tese era para ser um time que sem a bola exerceria uma marcação forte. Ou, no mínimo, que seguraria bem o jogo, administraria, talvez fosse essa estratégia, né? O calor, a pressão, sabendo que tem 90 minutos, que mais à frente podia resolver, que tem jogadores interessantes no banco, que você consegue, a partir, né, de uma desconstrução do adversário, de repente, um pouco mais adiante, resolver a partida. Só que não durou 20 minutos. Ali o jogo se foi. Eu acho que esses 20 minutos foram fatais para a equipe do Cruzeiro.
embora, não sei se vocês vão concordar, eu entendo que o Cruzeiro não jogou bem em nenhuma parte do jogo. Mesmo quando o Cruzeiro, no segundo tempo, com o gol marcado pelo Caio Jorge, reduz a diferença para 2-1, o Cruzeiro não jogou bem. O Racing teve as rédeas do jogo, não sei se... Sim, fez o os lance dois. do gol é muito fora da curva dentro do que foi o jogo. De repente acham uma jogada. O Matheus Pereira começa pelo meio, o Matheus Henrique também faz uma boa jogada pela esquerda e acha um cruzamento. Caio Jorge erra na primeira tentativa e faz um rebote. Acho que aquilo ali é um espasmo. Acho que o Cruzeiro poderia dar esperança depois disso, e até para complementar o que eu estava falando das substituições, o Diniz coloca o Lautaro Dias e o Barreal já com 33 minutos do segundo tempo, mas não existe esse time que vai em busca do empate e que acua o adversário. Vai acumulando ali posse de bola, enfim. Não foi... E acho que também, por um lado, que é o retrato do Cruzeiro dos últimos jogos. Acho que muito da esperança do torcedor era que o Cruzeiro tivesse uma virada de chave para jogar uma final. Porque os últimos jogos com o Diniz tem 2 vitórias só no comando do Cruzeiro. Uma delas contra o Lanús, inclusive, na semifinal. Não é um time que vem desempenhando um futebol... É difícil ver uma evolução nesse time até a final. Acho que era muito uma esperança de repente, esse time vai jogar uma final e vai conseguir um título depois de algum tempo, né, fora do protagonismo desses times que levantam taça. Vai levar um tempo. Mas o final do jogo ainda é de 2 chances muito claras do Racing até conseguir fazer o gol. O Cruzeiro faz uma pressão absolutamente desorganizada. Era uma bagunça tentando empatar. E você não vai conseguir daquele jeito. Por mais que tenha se aproximado, por mais que tenha, no mínimo, presença de área, ou pelo menos presença de área, não só pela efetividade, mas pela desorganização defensiva. O Racing fez o 3-1 no final, mas teve antes 2 chegadas de contra-ataque, uma mesmo na cara do gol. O Racing foi dominante, foram 6 de acréscimo no primeiro tempo, mais 5 de acréscimo no segundo tempo. O Racing foi dominante. O Cruzeiro não conseguiu, do ponto de vista de estratégia de jogo, na verdade, não apenas no jogo de hoje, né? Eu acho que até o momento, o Fernando Diniz ainda não conseguiu transformar, primeiro, ter uma assimilação por parte dos jogadores integral das suas ideias. Isso ainda não aconteceu. Isso leva tempo, né? Isso leva tempo, né? E talvez você tenha que olhar uma coisa. É capaz esse elenco de fazer isso? Sim. Foi montado para isso? Ele foi montado com essa concepção? Ele tem essa... Ou será necessário o próprio Diniz ter um... Porque vamos fazer um paralelo, que talvez seja interessante. 1 ano atrás, o Diniz celebrava, e o Fluminense, a conquista da Libertadores, inédita, tudo isso. Pois bem, ele tinha John Arias. O Cruzeiro tem alguém com o estilo do John Arias? Não, não tem. Não. O Cruzeiro tem alguém com o estilo do Ganso, você pode dizer o Matheus Pereira. Não é? O Cruzeiro tem um centroavante capaz de prender a bola, fazer jogo de aproximação e, ao mesmo tempo, ser definidor, como foi o Cano no ano passado? Não, não tem. Então, os laterais do Cruzeiro, o Fluminense tinha o Samuel Xavier e o Marcelo. O Samuel Xavier, ano passado, foi o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Sim. Né? Presença constante, o apoio. Você via, às vezes, pela direita ali, André, Samuel Xavier e o John Arias. O Cruzeiro tem um meio de campo para saída de bola como o André? Não, não tem. Então, por que eu estou fazendo essas comparações? Porque aí, de repente, você chega no lugar e fala, pô, não tenho o André, eu não tenho o Arias, eu não tenho o Samuel Xavier. Eu tenho que tentar, então, fazer um híbrido aqui. Não pode ser aquilo que eu usei lá, porque aqui eu não tenho caras com essa condição. E ainda assim... Acho que ao longo da carreira do Diniz ele teve esse problema, não só no Cruzeiro, acho que em vários times que ele passou, né? Assim, de implementar um estilo de jogo, muitas vezes sem os jogadores ideais. Acho até difícil você sempre ter jogadores ideais, mas com características próximas. Só para a gente ilustrar aqui os números do Fernando Diniz no Cruzeiro, agora são 11 jogos, apenas 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 30%. Lembrando que o aproveitamento dele no Fluminense em 2024 também era muito ruim, deixou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Diga, Lino. Não, eu ia falar que ainda assim o Fluminense do Diniz deixava muito espaço.
né? O jogo, a semifinal da Libertadores Eu com o acho que faz Internacional parte foi... do pacote. Assim, o Inter naquele confronto teve algumas A oportunidades. imprecisão do dividisse- Valência foi Exato, fundamental exato. para que o Fluminense... Então, você divide em 4 tempos aquela decisão, o Inter foi melhor em pelo menos 3 delas. Né? O Fluminense conseguiu resolver. Era esse o detalhe. Só que o adversário jogava. Os times do Diniz têm essa característica, eles jogam. Mas o adversário vai jogar também. O dia que o adversário estiver num momento legal, e o Racing hoje teve esse momento legal, atropelou, cara. E logo de cara consegue aproveitar as oportunidades, né? Exato. E esses Com uma precisão, assim, também que é raro a gente ver numa final. O Racing chegou aquelas 3 vezes, digamos assim, fez os 3 gols. O primeiro foi anulado, então o Racing também viveu um bom dia. Mas teve você um vê bom uma momento. coisa, né, Bené, e quem nos acompanha. Fez o primeiro gol, foi anulado, mas não recuou, não falou, peraí, não, o Racing saiu para o jogo. O Racing entendeu o seguinte, isso aqui é um jogo só. Vamos sair para matar. Vamos jogar e vamos sair para definir. Jogou no campo do Fluminense, Vou definir. pressionou Do e Cruzeiro. foi. Do Cruzeiro, perdão. A estratégia elaborada pelo Gustavo, técnico do Racing, foi exatamente essa. Eles não vão respirar. E aí talvez isso passe também pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, já está um pouco, digamos assim, todo mundo já conhecer, já está manjado o estilo de jogo do Diniz, ou isso para uma final, vocês acham que não faz muita Qualquer diferença? treinador pode ser estudado, o Costas pode ser estudado também, qualquer treinador que você respeite, no mínimo você tem um bom conhecimento sobre o que ele é capaz de fazer. E mesmo o Diniz sendo tão estudado, tão visado, ele tem virtudes, né? Difícil de marcar o time do Fluminense, os times do Diniz, eu estou com o Diniz do Fluminense. É difícil você marcar os times do Diniz quando eles têm tempo de trabalho, quando eles estão ajustados, quando eles têm os processos mais definidos. Talvez o momento do Cruzeiro não seja nem uma questão de jogador, nem de estilo de jogador, seja de amadurecimento do próprio trabalho. São 11 jogos, né? É possível que o Diniz, mais à frente, empreste ao Cruzeiro aquelas ideias que o Fluminense assimilou tão bem. E ele consiga também, né, não só permitir, mas criar com muito mais qualidade. Era o caso do Fluminense, do Diniz, que permitia, mas criava com qualidade. Agora, esse time do Cruzeiro parece que se perdeu na estratégia. Na administração da energia dentro do jogo. Quando acordou, já tinha acabado a partida. Você não entra tão disperso. Não pode. Você não entra com aquele nível de desconcentração. Não pode. Você não entra para abafar e permite o adversário crescer como cresceu, senão não dá para recuperar. Uma decisão não perdoa isso. E o Cruzeiro tem alguns jogadores ali acostumados a momentos decisivos, né? Acho que não dá pra gente botar na conta também. Mas Claro eu não coloco que só na conta do treinador, não. claro Não, que não é eu digo assim dos qualidade, jogadores, não é eu digo dos qualidade. jogadores, assim, experiência em jogos decisivos. Tem um Cássio que é campeão do mundo. O próprio Mateuzinho, campeão da Libertadores, o Matheus Henrique, o Wallace também, já acostumado. Enfim. Então não pode, acho que também não é muito disso. A gente olha, por exemplo, o ataque, Gabriel Veron e Caio Jorge. São 2 jovens, vão sentir o peso de uma decisão. Acho que isso não serve assim como um argumento também para esse time, né? O próprio Gabriel Veron jogou, né? Foi longe na Libertadores com o Palmeiras. Exato. Também. Eu acho que aí é uma equivocada preparação coletiva. E talvez passe por isso. Não é o Boca, não é o River. Então, é outra Falta saber história. que o Racing é campeão do mundo Amigo, também, né? você tem que conhecer a história. Tudo bem que há um desprezo, de forma geral, no Brasil, pela história, pelo passado. Mas você tem que saber que o fato de não ser Boca e River não significa que é uma equipe qualquer. Vamos lá. Racing tem história, gente. Racing tem currículo, tem Uma conquista. grande torcida que hoje foi Hoje a a maioria torcida lá, foi né? dominante no Exato. estádio. Não é? Então, assim, é inaceitável que você entre numa final com o nível de dispersão que o Cruzeiro entrou. É uma final. Ela pode ser contra um time como o Racing e pode ser contra um time que não tenha tanta expressão. Ela exige de você concentração. Se ela é contra um time como o Racing, você tem que estar atento porque é um time como o Racing. Se ela é contra um time sem tanta expressão, você tem que chegar e se impor para definir aquilo logo. Não, e a estratégia não foi para isso, né? A estratégia, pelo contrário, eu não entendi. Honestamente, o Cruzeiro não sabia o que queria no começo da partida. Se apertava, dava espaço. Tentava sair jogando, o Racing pressionava, o Cruzeiro não tinha por onde escapar. O Cruzeiro parecia estar
fora do jogo. Os jogadores pareciam estar atônitos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Esse para mim, é que é um ponto... Barata voa completo o time do Cruzeiro. Esse é um ponto que eu fico pensando assim, cara, como é que você entra em campo para disputar uma final e com tantos significados que essa final tem? Por quê? Se você vence, ela te coloca na Libertadores, você não está bem no Campeonato Brasileiro. Coloca na fase de grupos. Coloca na fase de grupos da Libertadores. Do ponto de vista financeiro, para um clube que se transformou em SAF, é altamente vantajoso. Porque, o dia era hoje. Entende? E, ao mesmo tempo, vai te permitir pensar com tranquilidade o restante do final da temporada. Opa, agora é hora de analisar quem a gente quer, quem a gente não quer e planejar a próxima temporada. Então tem uma série é uma conta de várias parcelas e a parcela que envolve o comportamento dos jogadores, ela é de muita importância. Afinal de contas, é uma decisão. O Cruzeiro caiu na casinha do volte ao começo do jogo, né? Sabe? É uma decisão. E o Racing entendeu que era uma decisão. O Racing, que passou pelo Corinthians, jogo difícil, jogo puxado. O Cruzeiro... Foi buscar a virada, né, no jogo da volta. O Corinthians abre o placar. O Cruzeiro pegou o Lanús. O Lanús não é o Racing. O Lanús está abaixo do Racing, na hierarquia do futebol argentino, nem hierarquia... Vamos ficar só na hierarquia do Digamos futebol que argentino. bem abaixo, né? Bem abaixo. E o Cruzeiro passou. E aí achou que o Racing é o terceiro. E assim, a gente até lembra, o Cruzeiro passa, né, no mata-mata pelo Boca, né? O Cruzeiro tem alguns momentos de destaque dentro desse mata-mata. Aí não teve dispersão. É. Mas veja bem, você não pode, a dispersão não pode ser seletiva. Ah, é o Boca, então eu estou dentro. Ah, é o Racing, a gente segura aquela estratégia que é muito típica do futebol brasileiro. A gente segura os primeiros 30 minutos e aí depois a gente... Não. Perdeu nesses 30 minutos, Perdeu nesses 30 minutos. Você ia falar do Barreal e o Lautaro Dias, a entrada deles no segundo tempo. Eu também achei tardia. Achei que o Diniz podia ter reagido um pouquinho antes. Achei que o time estava pedindo. Se não no intervalo, porque ele tem o mérito até de ter voltado com o mesmo time e ter diminuído. Né? O Caio Jorge no segundo tempo acaba fazendo. Mas eu espero, pelo menos o Lautaro Dias, que eu acho que tem mais explosão. Porque, cara, se foi celebrado pela torcida do Cruzeiro, presente, quando ele é chamado do banco. Não, estava pedindo antes. O torcedor do Cruzeiro estava pedindo. Cara, você entra aos 33 minutos do segundo tempo, num jogo pegando fogo como aquele, Até você entrar na temperatura do jogo, acabou o jogo. Não, e o adversário está substituindo, vai ter um tempo técnico, o jogo vai parar. E aí entra, nesse momento, entra a malícia de picar o jogo, né? O time que está vencendo. O cara não entrou. E é natural, né? O time que está à frente. E o Gabriel Veron foi nulo, né? Nulo. Simplesmente um jogador que não conseguiu se encontrar na partida. Sempre marcado, não era uma opção de troca de passe. O jogo acelerado com ele não funciona, porque ele é um jogador lento, né? É um jogador mais de trabalhar com a bola no pé. A marcação do Racing era uma marcação que pressionava. Matheus Pereira também, né? A gente não quer individualizar, falou do Wallace, falou de outros jogadores, mas o Matheus Pereira, na hora de decidir também, é outro que... Né, flutua. O nível de competitividade baixou. Baixou. O segundo gol do Racing, ele começa com o Matheus Pereira perdendo uma bola no meio de campo, caindo no chão. Aí no Brasil, 9 entre 10 árbitros vão apitar dizendo que foi falta. Aí o lance segue, ele é obrigado a levantar. A bola vai para o lado esquerdo, é cruzada, tem um corte, o Wallace toca de cabeça, vai de novo no Matheus Pereira. Ele cai, 9 entre 10 árbitros no Brasil, falta. E aí a jogada prossegue, sai o gol do Racing. Ou seja, você não viu do outro lado nenhum jogador do Racing no encontrão cair e pedir falta. Amigo, a arbitragem sul-americana, ela erra, ela tem seus problemas, mas ela tem um conceito de jogo que a arbitragem brasileira não tem. Eu te diria Acho que são algumas diferenças até em relação aos acréscimos. Pequenos detalhes da arbitragem brasileira. Não é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira, quando apita jogo sul-americano, é diferente.
O árbitro brasileiro, esse aí que você está Então, a falando... arbitragem brasileira no Brasil. Não, esse é isso, é a arbitragem brasileira no Brasil. Porque esse juiz aí que você está falando que marca falta, ele marca falta no Brasileirão. Esse mesmo juiz, quando apita jogo sul-americana, ele acaba não marcando. Precisamos falar sobre Cássio, hein? Não deixa esquecer. Só passar os números do jogo, né? Vitória do Racing por 3-1. E aí, como os números, né, às vezes mentem, né? Podem mentir, por isso que a gente está aqui para contextualizar. Posse de bola do Cruzeiro, 70% contra 30% do Racing. Finalizações, 11-7 pro Cruzeiro. Grandes chances, tudo igual, 3-3. E aí, né, a gente olhando para o placar, vê que as grandes chances do Racing, o número exatamente igual ao de gols. Defesa do goleiro. Precisão, né? Exato. Defesa do goleiro 4-2 para o Racing. E o número de passes trocados, o Cruzeiro teve 523, o Racing 219. Números que mentem, né, Lino? Não, os números nunca mentem, cara. Nunca mentem, porque eles falam sobre isso mesmo, né? O Cruzeiro teve muita bola, mas não foi eficiente. O Cruzeiro teve várias oportunidades, mas não teve com qualidade. O Cruzeiro foi capaz de assumir controle do jogo, mas já foi um controle tardio. O cara precisa saber olhar a radiografia, precisa saber ler o exame. O retrato sozinho pode dar a entender que o Cruzeiro foi dominante em algum momento. Só se o médico for ruim, cara. Ele vai fazer a análise errada. Em nenhum momento o Cruzeiro foi dominante. Está contada a história do jogo aqui, cara. Pela ineficiência do Cruzeiro. De que adianta ter a bola? Eis o número. Né? De que adianta ter tanta oportunidade? Eis o número. Está tudo associado à eficiência. Onde no campo você tem a bola também faz diferença. Em que momento da partida você foi dominante? Quando você foi dominante, você fez o quê? Acho que os gols muito cedo no jogo podem também guiar um número desse, né? Porque assim, o Racing também não precisava sair tanto para o jogo para buscar mais gols. Faz 2-0 muito rápido. Depois meteu 2, chamou o Cruzeiro, agora vem. E aí a estratégia correta se fazer nessa situação. E facilitou a vida do Racing, porque quando chamou o Cruzeiro não tem como jogar em velocidade. Ah, sim. Chamou o Cruzeiro veio. Mas e aí? Aí o Cruzeiro fica tocando a bola. É que agora não tem mais espaço para velocidade. Aí sim vem o jogo de controle. Mas você vai controlar tomando 2-0, cara? Não vai controlar. Entende? E essa posse de bola que se revela totalmente sem objetividade, inoperante, os caras até aplaudem. Então fica. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. O que está acontecendo? Nada. E quantas dessas 11 finalizações realmente foram perigosas? Eu não me lembro. Talvez as duas do lance do gol, porque é realmente uma grande defesa no primeiro momento e depois do gol. É só dessa defesa que eu me lembro. As outras eu não me lembro. Assim como o Cássio também não trabalhou muito no jogo, não. Poderia ter trabalhado, aí o tema que o Lino queria puxar. Acho que o Cássio é o goleiro que é contratado para momentos como esse, muito pelo histórico dele. Não vou dizer que ele... chegou a essa final por ele ter sido o Cássio que a gente conhece. Exato. É um Senão goleiro, não teria chegado também. Goleiro que fez história no futebol brasileiro, uma temporada marcante para ele porque sai do Corinthians, onde ele é um dos maiores ídolos da história, mas são 2 gols ali. Acho que o primeiro chama muita atenção porque eu não acho que tenha sido um chute direto para o gol. Aí depois, nas entrevistas, o jogador Martirena, no caso, pode dizer se ele chutou para o gol direto, pode mentir, pode falar a verdade. Enfim, foi um cruzamento que foi na direção do gol. Ali, eu acho que o Cássio poderia ter dado destino diferente para esse lance. Eu acho que até nos dois, assim, nenhum dos dois a gente vai colocar exclusivamente na conta do Cássio, porque a bola não chega à área por acaso e também a construção do gol na linha de fundo, né, é fruto de um time desorganizado que permite espaço para o Racing. Mas nas duas, o Cássio podia... Porque o goleiro bom não é aquele que vai na bola. O goleiro bom é aquele que vê antes onde a bola vai. O goleiro bom não espera. Ele antevê, ele não espera. Então, o Cássio tem que ter uma leitura um pouco mais tática do que está acontecendo. Aquele cruzamento não pode surpreender o Cássio. E aquela bola cruzada para trás, ele está colado demais na trave, ele podia fechar um pouco mais aquele ângulo, o ângulo do toque... Dá até a sensação que ele recolhe o braço no lance. Bracinho de jacaré, né? Foi um lance nos dois falta... Ele me parece, no segundo lance, no segundo gol, ele confiou de que alguém iria cortar quando a bola passa. Sim, ele achava que tinha acompanhamento. Logo depois ele reclama, não me lembro agora quem estava dentro da área, mas ele já levanta reclamando. Ele confiou que alguém iria intervir e a bola seria interceptada pela defesa do Cruzeiro. E ninguém interveio, porque até aquele instante da partida, o que você tinha era uma linha defensiva do Cruzeiro, resultado de uma dispersão coletiva absolutamente bagunçada. O Cruzeiro marcava olhando. O lance do gol anulado,
há uma fixação em só olhar a bola e não olhar a movimentação desse jogador que está vindo pelo lado direito, impressionante. É olhar a bola de... Olha, gente, a bola não se movimenta sozinha, isso é regra básica do futebol. Você fica olhando a bola, e com um detalhe, a jogada está ali, fica todo mundo olhando a bola ali. E aí não está vendo que movimentação está acontecendo aqui. Não, e vão 3 no mesmo jogador. Se não me engano, no Martínez, que ele faz o giro e toca, vão 3 em cima dele e deixa o jogador sozinho. O gol anulado do Martirena, o primeiro, aquele do 1-0, é o João Marcelo dando um toque para trás, naquela bola dividida dentro da área. Martirena, Né? A bola sobra do outro lado. E até nesse lance também a gente poderia questionar o Cássio, né? Porque o gol é no canto dele. Ele tenta adivinhar que o chute vai cruzado e a bola passa entre ele e a trave. Também seria mais uma para você? Esse aí menos, né? Meio esse gol, não contou também, né? Então... meio gol de casado contra solteiro, né? Aquela coisa... Agora, que acontece normalmente no fim do jogo, né? Aconteceu logo aos 3 minutos. Tem uma questão, Bené, que eu acho importante, é que geralmente em derrotas, às vezes, a gente tem uma tendência a individualizar. E nós estamos falando aqui do Cássio, do Matheus Pereira, do Gabriel Veron, mas eu acho que o grande problema do Cruzeiro foi coletivo, e esse coletivo eu não falo só do ponto de vista tático, falo do ponto de vista mental. O Cruzeiro me deu a impressão que não se preparou para essa final. E é óbvio que ele se preparou para essa final. Sim. É óbvio que o Cruzeiro, desde que eliminou o Lanús, só estava pensando nessa final. Agora, essa lenta, ela é difícil de regular, né? Porque eu já vi time ao contrário, entrar pilhado demais em decisão e aí se passar, aí é expulso... Aí se precipita. Mas eu acho que é o ingrediente a mais do jogo único, da final única, porque não tem mais. Esse jogo é um dia que vai definir. Isso até equilibra quando você tem um favoritismo, não era o caso. Acho que isso era uma final equilibrada. Essa pilha é difícil de você controlar. Mas você tem que trabalhar, senão... Agora, tudo bem, é melhor às vezes você entrar na escala de 0 a 10 em 9 do que entrar em 4. O Cruzeiro entrou em 4. Pode ser. Não, isso sim. Porque você entrando na escala de 0 a 10 em 9, um possível exagero, a própria equipe vai ali e tenta conter. Agora, você tomando 2 gols com 19 minutos, 3, sendo que 2 valeram, com 19 minutos de jogo, adeus viola. E muito se fala, né, usa a expressão, a gente usa muito o clichê de jogo do ano, né, era o jogo do ano para o Cruzeiro. No caso do Cruzeiro, essa final era o jogo dos últimos anos, né? O Cruzeiro passou 3 anos terríveis na Série B, foi rebaixado em 2019. Está recuperando esse protagonismo dentro do futebol nacional e continental, um time bicampeão da Libertadores. O Cruzeiro é o time brasileiro que mais venceu argentinos na história do futebol em competições oficiais. Então também é um jogo marcante para esse período da história do Cruzeiro. Um jogo como hoje, o Cruzeiro conseguindo esse título, né, para o torcedor, resgata até aquele orgulho de um time que estava, né, a gente viu, acostumado nos anos 90, enfim, a frequentar grandes jogos no continente. Não, mas aí, sob o ponto de vista histórico, a gente não pode tirar do contexto a queda para a segunda divisão, o desastre financeiro do Cruzeiro, a transformação em SAF, a mudança de gestão dentro da SAF, tudo que o Cruzeiro teve que viver nesses últimos anos para voltar a uma final sul-americana. O fato de voltar recoloca historicamente o Cruzeiro e tira o Cruzeiro daquela maré ruim que ele vinha vivendo. Então, acho que o torcedor do Cruzeiro, nesse momento, percebe que não chegou ali por acaso, que sofreu muito para chegar até ali. E não vai desprezar essa chegada. Não vai jogar fora o mérito de ter decidido uma Sul-Americana, o mérito de ter reconstruído, ou pelo menos ter um caminho de reconstrução para as questões financeiras, estruturais. O Cruzeiro voltou. Isso aí você não pode tirar do Cruzeiro. Apesar de ter ido muito mal nessa final, o Cruzeiro está de volta e é isso que a gente espera, né? Eu não sei de cabeça, eu sei que tem um jogo com o Palmeiras na penúltima rodada, mas quais são os jogos que faltam para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Vou pesquisar nesse momento, PC. Porque o Campeonato Brasileiro, ele passa a ser agora a prioridade total do Cruzeiro, na medida em que você tem altos investimentos e a expectativa é de disputar uma Libertadores, mesmo que seja na fase pré-Libertadores, ou seja, que já começa ali em fevereiro. Cruzeiro e Grêmio, Bragantino e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, Juventude e Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro recebe o Grêmio, o Cruzeiro sai com o Bragantino, o Cruzeiro recebe o Palmeiras e o Cruzeiro sai com o Juventude. Aí, agora é aquela velha história. Há esse momento de decepção, a frustração, né? Está todo mundo ali. E aí tem que ter, agora que tem que ter a serenidade para não tocar um barata voa. Né? De achar que nada presta,
que foi um erro ter trazido o Fernando Diniz, que esse elenco tem muito jogador supervalorizado. Esse não é o momento. Não é o momento. O momento é o seguinte, o Cruzeiro tem 15 pontos para disputar no Campeonato Brasileiro. 12. 12 pontos para disputar no Campeonato Brasileiro. Ele está na 9ª colocação, se eu não me O engano. 7º. O Cruzeiro hoje iria para a Libertadores, para a Então, fase prévia. ele tem que manter essa posição. E já está estacionado, tanto o Cruzeiro quanto o Bahia, naquelas posições ali, e os outros times vão encostando. O Corinthians, por exemplo, é o que Então, pede passagem ali. Exatamente. O Cruzeiro tem que manter essa posição de pré-Libertadores. Por isso, esses últimos 400 metros, já que são 4 adversários, esses últimos 400 metros da reta de chegada, eles vão ser fundamentais. Não vai dar para cair, aí é que vai provocar provavelmente alguma revolta na torcida. Agora, nesse momento, você está decepcionadíssima pela maneira como a equipe se comportou, tudo isso. Aí ela vai virar a chave e vai dizer assim, não, mas se conseguir uma vaga para pré-Libertadores, né? Salva. O ano não está todo perdido. Então, meu amigo, não vai poder chegar, mas o time está abatido porque foi eliminar, perdeu a final da Sul. Não, tem que ir para dentro. São 4 jogos que o Cruzeiro tem que ir para dentro. E se E tiver como que um fazer campeonato alguma pode avaliação? interferir no outro também, porque Sim. o Cruzeiro pega o Palmeiras com ambições dentro do campeonato. Pode até mexer numa briga mais lá em cima, né? Sim. Porque se o Cruzeiro ganha hoje o título da Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro Acabava. tem uma reta final ali Não, tranquila. a passeio. Exato. Então pode mexer até em outras coisas no campeonato esse resultado de hoje. E se tiver que mexer em alguma coisa, espera acabar o ano, obviamente, mas principalmente refletindo se é esse o futebol que se quer. Se é o estilo de início que você quer, se a montagem do elenco está à altura disso, se a administração do dia a dia foi à altura do que se tinha como expectativa na gestão do Cruzeiro. É possível, sim, no final do ano, separar para pensar no que você fez, né? Porque você precisa também medir ambiente, você precisa medir também o humor do torcedor. Se isso aí não entrar na análise de quem dirige, você não está dirigindo futebol, você está fazendo outro esporte. No futebol, você precisa colocar isso. Imagina se você não consegue uma vaga de pré-Libertadores. Então, isso passa exatamente, Lino, pelo seguinte. Esse é um momento de abatimento e de serenidade, né? Você não pode sair achando que está tudo ruim e pensar que foi um equívoco contratar o Fernando Diniz agora, que melhor seria trazê-lo em janeiro, que as contratações não deram certo. Não, essa é a hora de dizer, é o que temos e é o que... muito menos a hora de mandar o Diniz embora. Não, também. claro que não. É o pior de todos. Claro que não. Isso é o que, como diz, isso é o que a gente acha. Eu penso igualzinho a você. O que eu acho que deveria ser. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? O Diniz balançar caso não consiga balança, o Diniz fica pendurado por um fio, cara. Mas é difícil você segurar. Essas 4 partidas? Estou dizendo para o resultado final do ano que vem. Estou falando dessas 4 partidas. Não, as 4 partidas não. Essas 4 partidas agora, o que tem que haver é um trabalho que contamine o elenco a conseguir dar o seu máximo nesses 4 jogos. Saiu da Libertadores, você concorda comigo que o Diniz fica por um fio? Sim, claro. Mas assim, acho que muito na parte passional do futebol, como você está falando. Sim. Porque para mim não faria sentido, porque já é uma mudança de trabalho. Que aí agora acaba sendo uma engenharia de obra pronta, né? Falar dessa troca do Seabra pelo Diniz. Num momento que talvez não fosse o ideal. Sim. O Seabra estava levando o time do Cruzeiro. Foi o Seabra que levou o time do Cruzeiro à semifinal, porque o Seabra é demitido entre os jogos das quartas de final contra o Libertad, depois de abrir uma vantagem no Paraguai e vencer por 2-0. Então, não é tão comum a gente ver isso acontecer. O Cruzeiro contrata o Diniz porque tinha convicção que ele era o técnico a longo prazo. E era a oportunidade, né? Exato, porque ele saiu do Fluminense. Enfim, discutiu-se muito a saída do Seabra naquele momento, então acho que, como o Diniz foi contratado, na minha cabeça era algo a longo prazo, que você trocar isso por conta de um resultado fica difícil, até porque não tem outro nome tão brilhante no mercado para você contratar. Eu concordo com você, só acho que a troca não foi feita nem pelo trabalho que o Seabra apresentava, ela foi feita porque entenderam que um elenco que formaram precisava de um técnico de grife e o Seabra não tem grife. Isso. Então, vamos trazer um técnico de grife. Qual é o técnico de grife que está disponível no mercado? O atual campeão da Libertadores está no mercado. E não vai ficar por muito tempo. O Cruzeiro acelerou essa contratação porque ele sabia que tinha mais gente de olho no jogo. Exatamente. Então a gente vai perder essa corrida, vamos logo mandar o técnico que não tem grife embora,
tchau. A gente vai fazer isso mais à frente. Isso, e traz logo o técnico que tem grife, porque nós estamos muito bem na Sul-Americana, ele já ganhou o Libertadores, quem sabe ele não ganha também. O quem sabe ele vai ganhar a Sul-Americana, quem sabe é... E aí acho que faltou um pouco aquilo, de saber que leva um tempo, normalmente já leva um tempo para um treinador implementar a sua forma de jogar. Acho que o Diniz talvez seja o que tem esse trabalho mais autoral entre as opções do mercado. Porque entre os técnicos de grife, e ele é um técnico de grife, entre os técnicos de grife, ele é aquele que tem muitas particularidades no trabalho dele. Porque há técnicos de grife, por exemplo, o Fluminense, né? Nós vamos falar daqui a pouco do Fluminense. O Fluminense, ele foi buscar para o lugar do Fernando Diniz um técnico de grife. Mano Menezes é um técnico de grife. Mas é um técnico de grife que nessas situações, como a que o Fluminense ainda se encontra, isso. Chega, fecha a casinha, né? Isso. Ele não vai chegar ali e falar assim, vou implantar a minha ideia. Agora, quando você contrata o Fernando Diniz, você sabe que está contratando uma ideia. E aí você vai ser o desafio, a partir da primeira frustração, hoje, final da Sul-Americana, é saber o quanto você acredita naquela ideia. Eu particularmente, acho que está longe do Cruzeiro ser a equipe que o Fernando Diniz gosta do Cruzeiro jogar como o Fernando Diniz gosta de jogar. Ainda não consegui ver isso. São 11 jogos. E natural que seja. São 11 jogos assim, né? e teve lampejo aqui, lampejo ali, mas uma equipe que traz jogadores para um lado do campo, vira esse jogo, que sai na troca de passes, que de repente está perto da área adversária. Eu ainda não vi. Não sei se vocês já viram. Não. E acho normal, porque ele entra no decorrer de uma temporada com o calendário já cheio, no meio de um mata-mata de Copa Sul-Americana, enfim, a gente sabe como é o calendário do futebol brasileiro em relação a treinamentos. Eu acho que até por isso eu espero, né, olhando da forma racional, mas como você bem disse, não é sempre assim, do Diniz ter esse tempo para ter uma pré-temporada no Cruzeiro e ser um técnico a longo prazo. Claro que eu não estou bancando aqui que ele vai terminar 2025 no comando, mas pelo menos ter essa oportunidade de começar o trabalho. Você concorda que tudo isso passa por uma vaga na pré-Libertadores? Não deveria. Não deveria. Não deveria. Porque se não tiver vaga na pré-Libertadores, está novamente na Sul-Americana. Sim. Certo? A Sul-Americana está garantida. Mas aí entra aquela história. Não, mas o investimento não foi feito para a Sul-Americana. Sim. Tem um bichinho no ombro esquerdo e outro no direito brigando do presidente do Cruzeiro. E outro detalhe, como uma competição interfere na outra, né? A final da Libertadores é no próximo sábado. Se o Botafogo for campeão, o 8º colocado do Brasileirão vai para essa pré-Libertadores. Então, são duas, né? Não, Seriam duas. O Cruzeiro hoje matou o tal de G9. O G9 não pode mais, mas o G8... Eu brinco muito, falei muito no Tá Na Área sobre isso essa semana, como é um campeonato à parte. E esse título hoje é o 7º lugar. O título é a vaga na Libertadores na fase prévia. Hoje o Cruzeiro lidera esse campeonato e pode ser que nessa competição alternativa o vice, né, que é o 8º nessa posição, também vá para a Libertadores. Mas mesmo assim eu acho que o Cruzeiro, continuando com esse futebol apresentado nas últimas rodadas e, claro, focando mais nessa decisão, corre sérios riscos. Porque por mais que o Bahia também, que é o time que está atrás, também tenha estacionado, mas é um time que, em momentos da temporada, apresentou o melhor futebol, sem contar o Corinthians. Sim, vai dobrar a torcida pelo Botafogo. Né? Exato. Então, para que não Todos esses times, acho que... Para que não seja o Galo, no caso do Cruzeiro, por vários motivos. Nem é esse o principal. O torcedor cruzeirense já teria... Nem é esse o Galo hoje está em festa. Então, mas se o Galo ganha, o Galo está fora desse G7. O Galo hoje é o 11º colocado, e aí o Galo sendo campeão da Libertadores... É só o 7º colocado. E aí é isso, a distância do Cruzeiro para o Corinthians, que é o 9º, é de 3 pontos. Ela é mínima, né? Claro que em número de vitórias o Cruzeiro levaria vantagem. Essa derrota hoje, a perda do título, ela, na verdade, ela serve para mudar a abordagem do Cruzeiro para o final do campeonato. A abordagem muda. Vai ser completamente diferente daquilo que provavelmente já tinham até planejado. Um plano A, plano A, ganhando a Sul-Americana... Nosso final de brasileiro será assim, plano B, não ganhando a Sul-Americana. E aí agora essa abordagem vai ser modificada. Aí faz muita diferença, a gente já viu vários exemplos, você pular etapas, né? Você já ir para a fase de grupos de forma direta, por mais que seja um time que fosse voltar à Libertadores depois de algum tempo, essa fase prévia, ela é no começo da temporada, né? E a gente sabe que
dependendo do sorteio, por exemplo, a gente teve Bragantino e Botafogo esse ano. O Bragantino, time que no ano passado, né, foi um time que brigou pelas primeiras posições do Brasileiro. Então, a fase prévia, muita gente fala que não, mas já é a Libertadores. Mas mesmo assim, é uma fase que pode te complicar. O Cruzeiro pode ser eliminado e não ter a oportunidade de ir para a fase de grupos. Então, pular etapas é fundamental, né? Seria hoje. Ou pode acontecer como aconteceu com o Botafogo, te preparar para desafios maiores. Depende, assim, mas é sempre ruim você ter que estrangular a temporada e acelerar a preparação. Isso sem dúvida. É isso, ó. E a gente está aqui falando sobre a final da Copa Sul-Americana no momento em que a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro está sendo aberta nesse momento.